Senhoras e senhores em todo o Brasil, bem-vindos a bordo ao nosso programa, o A Bordo Notícias. O bicho tá pegando. Tem gente que vem e fala, não, o bicho não tá pegando não, é Deus agindo. Não tô falando do capeta não, rapaz. Eu tô falando que a situação tá pegando fogo, meu. O bicho tá pegando, meus queridos, tá pegando fogo. Semana explosiva. E eu vou comentar aqui pra você tudo que está acontecendo contra Lula, STF, Alexandre de Moraes, as bombas que estão se achegando direto dos Estados Unidos da América. E a bomba contra o Xandão tá tão grande que virou até personagem de quadrinho. Moraes é como um vilão do Batman, diz ex-estrategista de Trump. Steve Bannon criticou o ministro do STF em conversa com o empresário brasileiro Paulo Figueiredo e também o Eduardo Bolsonaro. Eu estarei comentando as principais informações. Tem notícia aqui bombástica, tá? Bombástica, meus queridos. As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já estão na mesa do Donald Trump. Você não entendeu errado, não. As sanções ao ministro Alexandre de Moraes estão na mesa do Trump, tá? Só que o Alexandre de Moraes é um cara corajoso, não é? É um cara corajoso. Olha o recado que o Alexandre enviou aqui aos inimigos internacionais. Eu vou colocar na tela e depois vou aí a informação das sanções que já estão na mesa do presidente Donald Trump aí contra o Alexandre de Moraes. Presta atenção nesse vídeo aqui. Não importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Muito bem, meus amores, a mesma conversa do Lula, né? E olha que o Alexandre de Moraes fez esse pronunciamento aí pelo menos há mais de mês, a mesma conversa do Lula. O povo brasileiro, não, o povo não, os brasileiros vão defender a democracia. Obviamente, ministro do STF, integrantes do governo e Luiz Inácio Lula da Silva são brasileiros. De quais brasileiros vocês estão falando? Do STF? De quais brasileiros vocês estão falando? De Alexandre de Moraes, de STF? Esses é quem irão defender a democracia. Irão proteger a nossa independência, a nossa soberania sobre as sanções que estão se achegando. Direto, meus queridos, ao portal Metrópolis. Está na tela, vamos lá. Depois de percorrer diferentes gabinetes em Washington, os relatórios que prevêem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegaram, enfim, à mesa de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na semana passada, ele se reuniu com integrantes de seu gabinete na Casa Branca para discutir o tamanho da ofensiva ao magistrado do Supremo. Estão em análise duas medidas: sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, IEPA, na sigla em inglês. Eita! A IEPA prevê restrições contra indivíduos ou entidades que, na visão dos Estados Unidos, prejudiquem a economia norte-americana. Já a Lei Magnitsky é destinada a pessoas acusadas de corrupção e de violação de direitos humanos. Auxiliares de Trump acreditam que, na esfera burocrática, sanções via IEPA podem ser aplicadas de forma mais célere. Em ambos os casos, seja via IEPA ou via Lei Magnitsky, as punições ocorrem por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FEC, na abreviação em inglês. Esse órgão pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representem ameaças à segurança nacional,
a política externa ou a economia dos Estados Unidos. Inicialmente, Moraes entrou na mira da Casa Branca por determinações no STF envolvendo redes sociais como o X, antigo Twitter. Nesta segunda-feira, Donald Trump também acusou o judiciário brasileiro de promover perseguição a Jair Bolsonaro. Ai, meus queridos, como o povo, vocês não sabem, muita gente elogiou, é claro, muita gente comentou, muita gente também meio que perdeu as estribeiras, perdeu a paciência. O povo anda cansado, né? Da política no modo geral, assim, muitas falas, muitas bravatas. E o que acontece? A gente vê que o povo tá meio cansado, mas muita gente também ainda não entendeu, que as coisas estão acontecendo, estão caminhando. Foi só o Trump dar um jeito aí no mundo, porque o Trump deu uma sacolejada no mundo em relação aí àquilo que aconteceu no Irã. O Trump foi lá e sacudiu o mundo, isso é verdade. O cara vai lá, bombardeia. Todo mundo morrendo de medo do Irã. Porque não, o Irã pode ter a bomba atômica, não sei o que. O Trump tô nem aí pra bomba atômica. Vai lá e brrr, explodiu tudo. Tudo lá. Na questão lá das bases nucleares, né? As estações lá, onde eles acabavam, onde eles estavam enriquecendo urânio. Ok? E aí, o que acontece, minha gente? E outra, já falou, ó, bombardeei mesmo e agora é paz. Israel fica na tua, Irã fica na tua e acabou. E acabou mesmo, acabou a guerra. Chamaram até de guerra de 12 dias. 12 dias que o Trump resolveu em 2 dias. Foi lá e bombardeou num dia, no outro, e negocia pra lá, negocia pra cá, e vamos acabar com essa merda aí, vamos parar com isso daí. E pronto, final. Ponto final. Então, o que acontece, minha gente? O Trump estava em meio de uma guerra, em meio de um conflito. Obviamente que o Alexandre de Moraes, que é não apenas Alexandre de Moraes, mas a situação aqui no Brasil o incomoda, obviamente. Bolsonaro é um cara de direita, Bolsonaro está passando pelo mesmo que ele passou, então, obviamente, que o Trump vai se solidarizar com o Bolsonaro. E algumas mídias aí, até de esquerda, chegaram a dizer: o Trump finalmente fez a fala que os bolsonaristas esperavam. É verdade. É verdade. Nós estávamos esperando, ok? Esperando que viesse essa fala, realmente, tá? E veio a fala. E veio botando pra torar, ok? Arregaçando com tudo. Mas enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Isso daqui, não depende do Trump. Isso daqui é poder independente, né? Justiça. A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar Moraes em processo movido por Trump. Então as coisas estão caminhando nas sanções, que acabou de chegar à mesa do Donald Trump. Tá? Nós ficamos muito felizes quando o Marco Rubio disse que vai dar certo. E agora chegou à mesa do Trump, tá? Então as sanções vão explodir no colo do ministro. Só que há um processo onde ele é réu lá nos Estados Unidos da América. A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar Moraes em processo movido por Trump. Uau! A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, voltou a intimar nesta segunda-feira, portanto ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em uma ação movida pelas empresas Trump Media, que pertence ao presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, e também pela plataforma de vídeo, a Rumble. As companhias americanas alegam que Moraes praticou censura ao determinar a suspensão de contas em redes sociais e pedem que suas ordens não tenham validade em território norte-americano. O pessoal da CNN fizeram uma matéria aí, eu vou destacar para você que está nos acompanhando. Vamos acompanhar aqui, reagindo ao vídeo aí da CNN, que divulgou
Ô Fábio, mas o ministro não tinha sido intimado, tá até vencendo o prazo, eu acho que é hoje. Sim, agora ele foi intimado novamente, tá bem? Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Vamos então à reportagem da CNN. Bom dia. Olá, Elisa, ótimo dia para você, ótima terça-feira para quem está com a gente. Elisa, essa ação ela foi movida pela Trump Media, né, que é uma empresa que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela plataforma Rumble, que é uma plataforma de vídeos online, é uma empresa canadense com atuação no mundo todo, né? E é uma ação que corre num distrito da Justiça Federal no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Essa história toda, né, Elisa, começou ainda no comecinho do ano, lá em fevereiro, quando o ministro Alexandre de Moraes começou a emitir determinações contra a Rumble aqui no Brasil, pedindo que a empresa derrubasse os conteúdos do influencer da direita, Alan dos Santos, que é considerado foragido da justiça aqui no Brasil, né? Há um mandado de prisão contra ele emitido pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Rumble removesse os conteúdos de Alan dos Santos da internet, que eram possíveis de ser acessados aqui do Brasil, e pediu também que a empresa fornecesse dados sobre os perfis do influencer. A empresa, na ocasião, alegou que não tinha representante legal no Brasil, que não tinha como ser intimada, que os advogados que representavam a empresa que na época disseram que não podiam receber a intimação do Supremo. Por causa disso, lá em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes mandou as operadoras de comunicações, de telefonia, de acesso à internet, os provedores de internet, mandou essas empresas bloquearem o acesso à Rumble aqui no Brasil. A empresa continua podendo ser acessada a partir de outros países do mundo. E aí, com base nessas decisões do ministro Moraes, a Rumble moveu essa ação lá na Justiça Federal da Flórida, dizendo que Moraes infringia o que determina a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que trata sobre liberdade de expressão, já que o ministro vinha tentando pedir, de acordo com as empresas, a exclusão de conteúdos de influenciadores lá nos Estados Unidos. A empresa do presidente Donald Trump, a Trump Media, entrou de forma solidária nessa ação. Ela não era citada nas decisões do ministro Moraes, mas alega que depende da tecnologia da Rumble para funcionar, para tocar os seus negócios. Desde então a gente tem visto essas tentativas da justiça americana de notificar o ministro Alexandre de Moraes. Essa é mais uma notificação que tenta informá-lo de que ele é alvo de uma ação na Justiça Federal Americana, e nessa notificação que foi emitida nessa segunda-feira é dado esse prazo de 21 dias para o ministro se manifestar. Nessa ação, Elisa, as empresas, há um entendimento de especialistas aqui no Brasil, né, até do Itamaraty, que meses atrás emitiu uma nota a respeito disso, de que as empresas distorcem, né, as determinações do ministro Moraes, porque as decisões dele se referem ao acesso aqui no Brasil, mas as empresas tentam extrapolar esse entendimento, como se o ministro estivesse tentando excluir conteúdos também lá nos Estados Unidos. Essa ação corre lá na Justiça da Flórida. A Advocacia Geral da União atua na defesa de Moraes, como representante do governo brasileiro, contratou um escritório de advocacia para fazer essa representação a favor do ministro lá na Flórida, e é mais um caso dessa relação conturbada. Pessoal, vamos lá. Eu não poderia deixar, né, correr tanto, porque de repente até você não se ligava no que ele falou. Ele disse o seguinte: isso é fake news, tá? Isso é fake news. Ele disse o seguinte: as empresas estão alegando que o Alexandre de Moraes pediu para excluir post lá dos Estados Unidos. Gente, o Alan dos Santos está onde? Nos Estados Unidos. O Alan dos Santos se tornou um cidadão americano. O Alan dos Santos teve a sua extradição negada. Vai só piorando, meu. Vai só piorando. Um cidadão americano, brasileiro, que foi para os Estados Unidos, por exemplo, tem uma amiga nossa aqui do canal, a Gladys. Muita gente conhece a Gladys. Aí, ela vive há quase 40 anos nos Estados Unidos da América. Se ela, a Gladys, vai lá e usa o perfil dela para fazer uma postagem, o Alexandre, todo mundo aqui, suponhamos, no Brasil tem acesso ao perfil da Gladys. O Alexandre de Moraes está determinando uma exclusão de um perfil brasileiro ou de um perfil americano? Quando inventaram o perfil, o Twitter, por exemplo, ela já estava lá nos Estados Unidos. Ela criou a conta dela lá nos Estados Unidos. O perfil dela tem o endereço dos Estados Unidos.
Então, se o Alexandre de Moraes, por um acaso, suponhamos que a Gladys faça uma postagem que o Alexandre não goste, ele não está atacando, ele não está censurando, não é um cidadão americano? Hã? Ah, mas ela é brasileira. Ela é brasileira, mas ela é naturalizada americana, tá? Ela vive nos Estados Unidos. E outra, o próprio advogado da Trump Media diz que nos Estados Unidos, suponhamos, você sai de Cuba e chega lá nos Estados Unidos, você é um cidadão cubano, nem precisa ser americano, você é um cidadão cubano. Chegou nos Estados Unidos, você começa a denunciar através das suas redes sociais, começa a denunciar o que Cuba faz. Você é um cidadão dissidente, né? Você está ali encarando de perto e denunciando as situações ali daquele governo. O governo não pode determinar que as plataformas excluam o teu conteúdo. Ou seja, você fez postagem em solo americano, você está debaixo da liberdade de expressão que o solo americano proporciona. Então é isso que esses caras não entendem. E é por isso que eu gosto do jornalismo independente. Porque se esse cara aí, o repórter, falar que é isso mesmo, o Alexandre censurou um cidadão americano, ele está demitido. Sabe por quê? Porque a CNN, a Globo News, essa galera toda tem dinheiro, verba pública. Você sabe o que acabou com a independência dos veículos? Quando colocaram verba pública. E você abre, não sei se na sua região existe um jornalzinho ou jornal de grande circulação impresso. Desafio você. Abre um jornal, vai estar na cara o vereador da sua cidade, vai estar na capa o deputado aí regional, vai estar na capa a mídia do governo federal, se for um jornal de grande circulação, às vezes até pequena circulação, depender da parceria, broderagem, né, aí na tua região. E mesmo quando é um jornalzinho político, né, vou criar um nome aqui, digamos, Folha Política de São Sebastião. Os caras começam a correr o comércio atrás de patrocínio, mas sempre o vereador banca, compra uma página inteira do jornal. Enfim, gente, o que estragou a independência dos meios de comunicação foi a verba pública. Eu estou no YouTube, eu não estou aqui diante de uma concessão federal, aonde diz que eu não posso ter um lado, que eu tenho que ser um meio independente para defender a população. Não, eu não assinei esse termo com o YouTube, de jeito nenhum. Eu tenho aqui com o YouTube o compromisso de falar a verdade, de não cometer, trazer notícia falsa, que pesa até para mim, e tenho o compromisso com vocês. Eu tenho o compromisso de trazer informação. Eu sou alguém de direita, não vou dizer que todo mundo que assiste meu canal é de direita, mas a maioria sim, é direita e bolsonarista, assim como eu sou, e se identificam com o meu conteúdo. Agora, eu não tenho que ter independência, tá? Eu sou um jornalista independente, financeiramente falando, e que não atuo nessas empresas, tá? Que elas não são independentes, elas deveriam ser independentes. Mas resumindo aqui, pra gente não entrar muito nesse assunto, que isso é pauta para um outro programa. Então, o que acontece? A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar Alexandre de Moraes. E você sabe o que vai acontecer? Ou o que está acontecendo? Olha aí. Intimação a Moraes. A AGU diz que prepara minutas de intervenção processual. A Justiça da Flórida voltou a emparedar o juiz do STF no caso da Rumble. E você sabe quem vai defender o Alexandre de Moraes? Você sabe quem irá defender Alexandre de Moraes? Exatamente, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não é a Advocacia Geral do STF, não é a Advocacia Geral de Lula, ela é da União, do governo federal. Suponhamos que alguém esteja processando, algum país também esteja processando o governo federal. Não é para proteger, defender Lula, nem muito menos Alexandre de Moraes.
E, obviamente, já há denúncia, inclusive aqui do próprio advogado da Trump Media. Para quem não sabe, a Trump Media é a empresa que é dono da Truth Social, do Trump. É o advogado do Trump, ok? Ele está dizendo o seguinte: a AGU está mentindo em comunicado sobre processo contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos da América. Ele fala português, tá bem? Muito bem, por sinal. E eu vou trazer aqui para você que está acompanhando o canal Abordo Notícias. Vamos ouvi-lo aqui nesse react aqui a reportagem da Veja, da revista Veja. Estava escutando aí esse comunicado. Esse comunicado está cheio de mentiras. Ok? Primeira coisa é que você pode mentir por omissão. E é muito sério quando uma entidade pública faz um comunicado mentindo à sua população. A gente perdeu o contato? Aqui estou, só aqui. Isso te demonstra o politizado que está o assunto, tá? Por que estou falando isso? Porque na primeira decisão da juíza na Flórida, eles falam recusou a petição, né? Ou negou a petição de uma liminar. O que estão omitindo, por isso eu estou falando de mentira por omissão, o que estão omitindo é que a juíza negou a liminar por não ser necessária, porque as ordens do ministro Alexandre de Moraes, como foram apresentadas a Rumble, são ilegais e não podem ser cumpridas nos Estados Unidos. Você acha que uma entidade pública pode mentir desse jeito, ou deveria mentir desse jeito, por omissão? Essa é a primeira mentira do comunicado, né? A segunda é que eles vão defender a ação assim como fizeram em fevereiro. Nos Estados Unidos, a diferença da maioria dos processos do ministro Alexandre de Moraes, são públicos. Não é todo segredo de justiça, não é todo sigiloso. Está tudo público. Qualquer pessoa do público pode ir conferir se alguém apareceu para defender ao ministro quando começamos a ação em fevereiro. A resposta é não, ninguém apareceu. Então essa é uma segunda mentira. É uma mentira porque ninguém apareceu no processo. Então você não pode fazer agora algo como você fez antes, se antes nunca aconteceu. Então mentira número 2. E a terceira não é uma mentira ainda. Vamos ver se alguém aparece. Porque a gente está esperando desde fevereiro, tentando intimar o ministro. Manda a intimação para o escritório. Não, manda para casa, manda para aqui, manda para lá. Nunca foi tão difícil intimar uma pessoa, né? Enrolação. Então, eles falaram em fevereiro e em março, inúmeras vezes, que a AGU ia aparecer para defender o ministro. Até hoje, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Faz 6 meses. O que eles estão fazendo? Jogando tênis? Estão de férias? Feriado? Por que eles não apareceram ainda? Agora está fazendo um comunicado que eles estão pensando, estão avaliando, faz 6 meses que está a ação lá. Então, assim, quando as instituições mentem à população, estamos num território complexo. Olha, vou ler o trechinho, então, desse documento da Advocacia Geral da União. A gente pode até mostrar aí, eu estou espelhando no site. Em 25 de fevereiro, o Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida negou a liminar pedida pelas empresas. Na decisão, a juíza Mary Scriven afirma que as empresas autoras do processo não apresentaram nenhuma alegação que mereça revisão judicial por um tribunal dos Estados Unidos. A magistrada esclarece na decisão que não há nenhum tipo de cooperação jurídica internacional enviado pelo Brasil aos Estados Unidos para que as decisões judiciais tomadas por ministros do STF resultem em medidas de execução em território estadunidense. Então é isso que o senhor acha que não faz sentido, é isso? Não só não faz sentido, é uma mentira. O documento, a decisão da juíza é pública. Foi circulada pela mídia mundial diversas vezes. É uma decisão de 3 folhas. E outra, a decisão não fala absolutamente nada de outros ministros. E eu quero ser bem claro com esse ponto. Não, a Rumble e a Trump Media não sabem de nenhum outro caso, de nenhum outro juiz brasileiro que tenha feito o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Nem de primeira instância, nem de segunda instância, nem de TRF, nem de STF, nem de STJ. Os juízes sabem como fazer as coisas direitinho. E, em praticamente todos os casos, eles cumprem com o protocolo, que é notificar a autoridade americana para encaminhar um mandado aos Estados Unidos. Ok? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes fez algo que vai contra os protocolos, contra os tratados bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e contra a prática rotinária do judiciário, que em praticamente todos os casos respeita o protocolo. Então, outra mentira que tem nesse comunicado é que fala que a juíza fez referência aos ministros. Não fez referência aos ministros, porque não tem nenhum outro ministro envolvido aqui. A discussão toda, ela está pautada nesse dilema, né? O que a AGU aqui diz que a juíza entendeu no processo, na decisão, é que
não há um pedido formal ao governo americano para que uma decisão do Supremo brasileiro seja cumprida nos Estados Unidos. Logo, a justiça americana não pode apreciar, por exemplo, o argumento de que as decisões tomadas no Brasil impactam cidadãos que estão nos Estados Unidos, ainda que não seja uma decisão direta tomada via uma cooperação judicial. É uma decisão tomada no Brasil que diz respeito à realidade do Brasil, mas que surte efeito também nos Estados Unidos. Esse é o argumento, né, dos senhores. Mas a juíza diz que esse argumento não é válido, é isso? A juíza nunca falou absolutamente nada sobre os argumentos. A decisão é tão simples, porque não é uma decisão sobre os méritos do caso. A gente simplesmente pediu uma liminar. E uma decisão sobre o pedido de liminar. E a decisão foi, o pedido da liminar não é necessária hoje, que é lá em fevereiro, porque o ministro Alexandre de Moraes não tomou nenhuma ação para tentar fazer cumprir os mandados dele nos Estados Unidos, e caso, aqui está a parte chave, caso ele tentar fazer cumprir os mandados nos Estados Unidos, em território americano, nenhuma pessoa nos Estados Unidos precisa respeitar esses mandados, porque não são válidos. Isso fala a decisão. Ela não se pronuncia sobre o mérito da ação, porque é uma decisão sobre uma liminar. O mérito da ação nem foi considerado ainda. Pessoal, deixa eu explicar para você o que é que está acontecendo aqui. Você falou, ele falou e muito provavelmente você entendeu tudinho. Mas, vamos lá. Na ação, a empresa, a Trump Media, ela solicitou lá na Justiça da Flórida que eles não têm obrigação de cumprir a meta ou as obrigações aí do Alexandre de Moraes em solo americano. Entenda isso, em solo americano. Aqui no Brasil eles têm que atender as determinações de Alexandre de Moraes. O que a juíza determinou no primeiro momento, lá atrás, é o seguinte: não vamos dar uma liminar para vocês. Aí o que a esquerda e a AGU vende é o seguinte: eles perderam, foi uma derrota. E não foi, gente. Não foi. É a mesma coisa de você chegar no seu pai e falar: pai, eu quero um documento que me autorize a entrar dentro de casa. E foi o que aconteceu. Eles pediram para a juíza uma liminar para que eles não possam cumprir as determinações do Alexandre de Moraes em solo americano. Aí a juíza disse: vocês não precisam dessa liminar. Não vou dar a liminar, é só vocês não cumprirem as ordens do ditador. E acabou. Não tem esse negócio de que o Trump perdeu, de que tudo foi de água abaixo. Não. Não tem isso. E a Advocacia Geral da União é quem vai preparar aí as defesas, ou a defesa do ministro Alexandre de Moraes, tá? E o que acontece, meus queridos? A própria AGU, conforme eu disse para vocês, ela não é esse o papel dela, defender ministro. É a Advocacia Geral da União, não do ministro Alexandre de Moraes. Então ela vai fazer o papel, vai assumir a defesa aí no caso, né, aí do Alexandre de Moraes, ok? E nós desse canal aqui estaremos acompanhando de perto e trazendo para você as informações bombásticas. Lembrando, gente, por isso que é importante, tá bem? Não puxando a sardinha pro meu lado, mas puxando, é importante que você colabore com o meu canal. Tem um Pix aí, ajude, por favor, tá bem? Há 3 horas atrás, a CNN divulgou o seguinte: a AGU prepara a resposta à Justiça dos Estados Unidos em nome de Alexandre de Moraes. A AGU diz que vai rebater as empresas de Trump sobre Moraes. Ih, rapaz. Olha só. A Advocacia Geral da União prepara uma série de minutas para responder à Justiça dos Estados Unidos em nome do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As empresas do grupo do presidente americano Donald Trump pedirão, nesta segunda-feira, dia 7, a citação do ministro, pediram, né, a citação do ministro indicando um endereço no Brasil para o cumprimento do mandato, ou do mandado, perdão. Na ação, o grupo Trump Media e a plataforma Rumble pedem que Moraes seja responsabilizado por supostas censuras que teriam sido cometidas
contra companhias americanas e cidadãos norte-americanos. Em junho, conforme mostrou a reportagem, a AGU assumiu o caso. O órgão tem a atribuição institucional de defender autoridades brasileiras dentro e fora do Brasil. O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, acionou o escritório da pasta nos Estados Unidos para monitorar os processos e também pediu subsídios ao Supremo para embasar as petições. Então eles estão assumindo, né? Estarão aí conduzindo a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que muita coisa que está acontecendo se deve ao trabalho do nosso querido Eduardo Bolsonaro. Muita gente duvidou, chegou a ficar com chacota, ok? Muita gente mesmo duvidou, mas está acontecendo. Aí agora estão com cara de tacho, né? Estão com cara de tacho porque parece que foram pegos de surpresa. Não, quem assiste esse canal aqui não foi pego de surpresa. Inclusive esse canal aqui, diversas vezes as pessoas, não acredito em mais nada, nada tá acontecendo, para de ser um patriota de açúcar que qualquer vento te leva, qualquer águazinha te derrete. Se anima, entendam que as coisas não é da noite pro dia, não são da noite pro dia. Vamos à reportagem, senão eu infarto aqui. Uma apuração que eu fiz sobre essa articulação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro e também pelo jornalista Paulo Figueiredo. Os dois atuaram nos Estados Unidos para conseguir essa declaração do presidente americano. Guga tem um pouco de informação sobre isso também. Dividindo, eles tiveram contato com cerca de 40 deputados, pouco mais de 40 parlamentares, na verdade, antes mesmo da posse de Trump e depois da posse de Trump. Entre eles, Guga, Chris Smith, de Nova Jersey, Maria Salazar, da Flórida, Rich McCormick, da Geórgia e Mike Lee, senador por Utah. Fizeram articulação junto com esses parlamentares, levaram uma quantidade de documento lá que eles achavam que era relevante, entre os quais decisões de Alexandre de Moraes, 2 depoimentos de pessoas que estão sigilosas ainda, que não se sabe de onde são, mais matérias da imprensa brasileira e imprensa internacional, fizeram um dossiê e foram levando esse dossiê e também tiveram contato até chegar à Casa Branca com o National Security Council, o Departamento de Estado, a espécie de AGU da Casa Branca, que é o White House Council, e também o Departamento de Comércio e o Treasury por causa das sanções, né? Além disso, eles tinham a expectativa, de acordo com o que eu apurei, que a Casa Branca, leia-se Trump, fosse se manifestar sobre o caso de Bolsonaro na semana em que houve o ataque de Israel ao Irã, que foi a semana em que eles foram à Casa Branca. Só que aí, em razão da situação do momento, não teve. Depois teve um embate entre Musk e o próprio Trump, que eles achavam que viria em seguida a manifestação. O embate também postergou. E, por fim, a expectativa era que na semana passada tivesse uma manifestação do governo americano e tinha a tal da Big Beautiful Bill, que era a proposta de Trump para ser negociada, também postergou. O que acabou saindo nessa segunda-feira, essa manifestação por fim de Trump, o que eu quero dizer com essa apuração é que já era esperada para antes, não tem uma relação direta com o BRICS, apesar do presidente americano ter se manifestado a respeito. Sobre o encontro que acontece no Brasil, mas a manifestação dele sobre o caso Bolsonaro era esperada para antes e acabou saindo então agora. Entendeu, cara pálida? É assim que eles estão tratando, com esse desdenho, tá? O governo chegou a dizer que não, o Trump só tá botando essa pressão aí por conta da reunião dos BRICS aqui no Brasil. É só por isso. Não, o Trump ele tá cometendo bravata. Ele tá em blefe, tá blefando. Então é só por isso.
Claro que não, rapaz. Já esperávamos, né? Conforme ela anunciou aí, já estávamos todos esperando que o Trump iria explodir tudo. Eu cheguei a falar isso daqui quantas vezes? Eu falei, gente, vocês acham que o Elon Musk tá denunciando aí, por exemplo, o SID? Aí aparece conselheiro, assessor do Trump, dizendo que se não fosse o SID, se não fosse os Estados Unidos, que o Bolsonaro ainda era presidente do Brasil. Aí depois, sanções pra lá, sanções pra cá. Eu falava, vocês acham que o Trump não tá sabendo? Vocês acham que o ministro, quando suspendeu o X, o Twitter de Elon Musk, foi num período em que Elon Musk já estava não estava, né? Deixa eu ver aqui. Só um momento, tá bem, gente? Que às vezes eu vou falar as coisas e eu não gosto de falar mentira. de agosto, não era, tá bem? É isso, exatamente, eu sabia que eu tava falando besteira. Então, o que acontece? Mas é uma sequência. Alexandre de Moraes vai lá, censura o Twitter no Brasil, aí o dono do Twitter se torna ministro. Você acha que ele nunca tomou um chá com o Trump? Beleza. Aí vira o ano, Trump, né, eleito e tal, né? O Elon Musk com certeza conversou com o Trump a respeito. Aí, meus queridos, o Rumble pega e fala, nós vamos voltar ao Brasil. Aí todo mundo, por quê? Aí demorou um pouco para entender, né? Olha só, o Rumble jogou uma bomba no colo do Alexandre de Moraes. Ele pegou e falou, nós vamos voltar ao Brasil. Algumas coisas mudaram. O Rumble é quem hospeda, é o banco de dados da empresa do Trump. Fábio, o que é um banco de dados? O que é esse negócio de servidor? Eu vou explicar aqui, tá bem? Numa conversa um pouco de leigo, mas é o que eu entendo. Na verdade é o que é, mas eu vou tentar colocar para você de uma maneira muito simples para você também entender. Você imagina que você tem um computador. Não interessa se ele é fraco, se ele é forte, potente ou não. Só que chega uma hora que seu computador não suporta mais. E ao invés de você encher sua casa com computadores ou gastar muito dinheiro com um computador mega potente, sites, redes sociais, tudo que você coloca lá, ele fica armazenado. Então, obviamente, não é o computador da sua casa que vai tocar uma empresa grande. Então, eles usam os servidores da Rumble. Geralmente, esses servidores são computadores com gigantesca capacidade, e não é um só não. São computadores. Então você entra numa sala assim, você pega assim numa extensão de 20 metros, um paredão de computadores por 3 metros de altura. Não é um computador só não, gente. Vários gabinetes ali de computadores e do outro lado também. Isso são servidores, é onde ficam armazenados os dados. Tá bom até aqui? Então, esse serviço quem presta para Trump Media, que tem entre as empresas a Truth Social, que é a rede social do presidente dos Estados Unidos, quem presta esse serviço é a Rumble. Quando você comete qualquer ato contra a Rumble, você está cometendo um ato contra a Trump Media, do Trump. E por isso que o Pavlovski, o CEO, o administrador do Rumble, falou, nós vamos voltar ao Brasil. Por conta disso, meu amor. Quem mexeu com nós, mexeu com o Trump. E foi o que aconteceu. Quem está processando o Alexandre é a Trump Media. Esse advogado que eu trouxe, embora fala português, ele é o advogado da Trump Media, um dos. E o bicho vai pegar. E acabou. Vai pegar mesmo. A justiça americana, mas não é apenas, né, a gente não comentou ainda, não é apenas sobre excluir ou não conteúdo, manter ou não conteúdo no ar, não é isso. Eles querem, indenizações, porque o Rumble está fora do Brasil. Quanto o Rumble está deixando de faturar?
O Rambo não vende só aqui dentro. Quando eu estou no ar aqui, se você estiver me assistindo nos Estados Unidos, vai rodar propaganda dos Estados Unidos ou uma marca mundial. Vai rodar propaganda. O Rambo é a mesma coisa. Os caras veiculando a empresa estando ativa no Brasil, empresas americanas podem anunciar aqui dentro, empresas brasileiras podem anunciar quanto eles perderam em faturamento. Desgaste para a imagem. As empresas olham e falam, isso Rambo é uma porcaria. Eu já cheguei a falar isso, né? Pô, os caras estavam no ar, saíram do ar. Pô, quantas vezes eles sofreram desgaste à imagem deles? Tá? Aí o que aconteceu? Eles querem grana. La Plata. Não é? Querem gaita, pagode. Não é isso? Tutu, reais, cruzeiros. Tudo, né, que a gente chama de pagamento, né? Conto. Eles querem o conto aqui, ó, para contar. Então, meus queridos, imagina quanto será a indenização que essa turma vai pedir aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Aqui, ó, na tela do seu vídeo, mais uma informação bombástica para você. Moraes prorroga inquérito contra Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias. A pedido da Polícia Federal, o ministro STF deu mais tempo para que as apurações contra o parlamentar licenciado sejam concluídas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por mais 60 dias. Despacho assinado nesta terça-feira, dia 8, atende a um pedido da Polícia Federal. No documento, o ministro considerou a necessidade de prosseguimento das investigações, como a realização de diligências pendentes, as diligências ainda pendentes. Vamos lá. A matéria ainda está em atualização. Ok, matéria rápida, simples. A Polícia Federal, resumindo, não encontrou nada até agora, precisa de mais prazo, solicitou a Alexandre de Moraes mais prazo. Você viu o Trump explodindo contra a justiça brasileira, contra o Estado brasileiro, contra Alexandre de Moraes, tá bem? E pedindo, deixe Bolsonaro em paz. Na tradução do nosso dia a dia, eu até falava com uma pessoa dos Estados Unidos, e ela me disse o seguinte, Fábio, a escrita em inglês, para vocês, pode parecer... a parte que diz deixe Bolsonaro em paz, pode parecer algo muito tranquilo. Deixa fulano em paz, não mexe com fulano. Mas aqui nos Estados Unidos, não. A expressão deixe fulano em paz, ela é muito forte. Ela é muito forte. Imagine agora o Trump sabendo que o Alexandre de Moraes, pelo fato do Eduardo estar nos Estados Unidos para conversar com o Trump, para conversar na Casa Branca, para conversar no Congresso americano, para denunciar e outra, não voltar. Ele poderia fazer isso por aqui e indo lá de tempo em tempo, ele teria até mais força para fazer isso, porque ele estava tudo certo para ele ser o presidente da CREDEM, Comissão de Relações Internacionais da Câmara de Deputados, dos deputados. Entendeu até aqui, meu amor? O peso do Eduardo. Ele também, eu não sei se ele se tornou, mas ele estava sendo cogitado para ser o secretário internacional do PL, para assuntos internacionais. Então, se ele vem ao Brasil, ele poderia ir lá fazer isso a cada 2 meses, a cada 3 meses, por telefone, por e-mail, por cartas, que às vezes precisa enviar documentos, né? Mas você sabe o motivo que ele não retornou para o Brasil? Porque se ele volta para o Brasil, meu amor, os caras prendem ele. Os caras levaram 18 dias para avaliar se prenderiam ou não o passaporte dele. Ok? 18 dias. Pressão ali, ó, pressionando, né? Não, deixa eu ver se ele volta para o Brasil, a gente resolve aqui. Aí levaram 18 dias. Sabe o que responderam? Não, é digno. O que ele está fazendo nos Estados Unidos é digno. Aí daqui a pouco abrem um processo contra ele. Imagina o Trump sabendo de uma história dessa. Imagina o Trump, como assim, meu? Os caras não deixaram
Os caras estão te processando porque você está aqui a conversar comigo, Eduardo. É por isso, Eduardo. Imagina só, meus queridos. Imagine só. Então o inquérito está sendo prorrogado aí por mais 60 dias. O Alexandre não para. O Alexandre não para. Tá bem? O Alexandre não para. Aqui, ó. Tem uma outra informação aqui. Olha isso. Reação de Lula a Donald Trump reacende risco de sanção internacional, diz jurista. Doutor André Marsiglia afirma que condutas do governo brasileiro podem justificar punições dos Estados Unidos da América por violação de direitos humanos. Entendeu até aqui? Vou trazer a reportagem da Oeste para você. O advogado constitucionalista, Dr. André Marsiglia, reacendeu nesta terça-feira, dia 8, o debate sobre a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser alvo de sanções internacionais com base na lei Magnitsky. Segundo o jurista, a legislação dos Estados Unidos permite que o governo norte-americano puna autoridades estrangeiras por violações de direitos humanos. Essa medida, inclusive, pode atingir até mesmo o presidente da República. Nesse sentido, Marsiglia afirma que a resposta imediata de Lula ao apoio de Donald Trump a Bolsonaro retoma a discussão sobre o tema no cenário político. Se o governo americano interpretar que há uma perseguição política contra Bolsonaro, o que o executivo tem agido em conluio com o judiciário para violar direitos, isso pode ser visto como uma violação de direitos humanos, independentemente se é o presidente Lula ou não. Foi o que disse o Dr. André Marsiglia, especialista em liberdade de expressão, advogado constitucionalista. De acordo com o jurista, a norma norte-americana tem foco individual. Desta forma, ela se aplica a pessoas físicas e não a governos ou instituições. Assim, a sanção é contra a conduta de autoridades, não contra o Estado brasileiro. Marsiglia destaca o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como responsável por ações que envolvem censura, perseguição política, prisões arbitrárias e abuso de poder. Para ele, o Brasil, em razão ao magistrado, bingou em todas as violações previstas na lei Magnitsky. Além das condutas jurídicas, Marsiglia argumenta que fatores políticos também pesam. Ele ressalta o distanciamento de Lula em relação aos Estados Unidos, a aproximação com ditaduras e os ataques a Donald Trump como elementos que podem fortalecer o cenário de sanção. Nesse caso, a aplicação da lei seria uma ação da política externa norte-americana, baseada em documentação e evidências públicas. Se aplicada a punição, pode inviabilizar a vida financeira do alvo. Ai, o Lula também! As medidas incluem congelamento de bens, bloqueio de contas bancárias, proibição de entrada nos Estados Unidos e corte de acesso a serviços financeiros internacionais. Marsiglia alerta que até bancos brasileiros com operação externa podem ser afetadas dependendo da situação. Terra estranha com gente esquisita. Eu não aguento mais lulistas. Gente do céu, aqui não, pica-pau. Aqui você quebra o bico. Escreva, Xandão, pica-pau, aqui você quebra o bico. Lula, aqui não, pica-pau, aqui você quebra o bico. Vai escrevendo. Você é louco, meu. É tiro, porrada e bomba. Até
Não estou dizendo que os Estados Unidos estão ameaçando isso. Mas até Luiz Inácio acabou, ou poderá, né, sofrer sanções aí do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imagina que vergonha. Já é uma persona não grata, não é? Já é uma persona não grata. Já é uma persona não grata. Imagina agora, isso em Israel, tá bem? Ele pode ser uma persona não grata também nos Estados Unidos da América, tá? O Deltan Dallagnol, ele tá bem empolgado aí com as mãos levantadas para cima. Ele disse que Alexandre de Moraes foi humilhado por professor de direito lá no Gilmar Palusa. Vamos acompanhar então? Professor de Alexandre de Moraes humilha ministros do STF lá no Gilmar Palusa e é ovacionado. Quando o ex-professor de Direito Constitucional, que é tanto o professor do Dias Toffoli como do Alexandre de Moraes, simplesmente humilhou, pisou, detonou, falou verdade, gente. Ele passou um sabão nos ministros do STF, sendo que vários deles estavam lá na plateia ouvindo. Eu queria ser uma mosquinha para olhar a cara deles quando o professor estava falando. Bora lá direto então para a coluna, que isso aqui tá bom demais. No segundo dia aí do Gilmar Palusa, sob um calor intenso, um auditório lotado, silencioso, com atenção plena no expositor. Aqueles momentos raros em que até onde a vista alcança, você não vê ninguém se distrair com o celular. Quem falava era quem? O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, uma lenda viva do direito constitucional. Em quase uma hora, o professor fez críticas ao ativismo judicial. Num evento com 6 ministros do Supremo, alguns da plateia, ele disse que eles tomam decisões que flagrantemente são uma invasão da separação de poderes. Gente, ele criticou o ativismo na cara dos ministros e disse que eles atropelam os outros poderes. Quer mais? E olha, não é a primeira vez que ele fala isso não. Eu já publiquei uma análise aqui no canal mostrando como que o professor Manuel Gonçalves, ele já tinha absolutamente trucidado os abusos do Supremo em um artigo recente que ele publicou no portal Conjur, em que ele, inclusive, chama o STF lá de Tribunal de Exceção. E mais, ele condenou veementemente os abusos de Moraes, tanto no julgamento dos réus do 8 de janeiro, quanto no julgamento da ação do golpe contra Bolsonaro, e ainda ele criticou de forma severa o regime de censura que Alexandre de Moraes instalou no Brasil. Ele dizendo, professor, aspas, o que na Constituição não é constitucional? Obviamente, eu aparentemente estou dizendo uma tolice, mas eu estou me referindo a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Virou um instrumento pelo qual ocorre aquilo que o Gilmar Mendes não quer que eu fale, não gostaria de ouvir da minha parte. O ativismo judicial, afirmou. Em tempos em que a polarização não permite mais o diálogo, o professor deu aula ao divergir. Ele contou que na plateia tinha um ex-aluno que não pensava igualmente em política como eu, mas assistia às minhas aulas e fazia os seus contra-ataques. Não citou o nome. Diante de um público extasiado, o professor pediu desculpas por ter cedido seu tempo em quase uma hora. Aos 91 anos, do alto da sua sabedoria e experiência, ele justificou que aquela era a sua última palestra. Meus senhores e minhas senhoras, eu peço desculpas por ter cedido o meu tempo. Mas, de certa forma, para mim, essa reunião é um adeus da velha guarda. Parabéns, professor Manuel Gonçalves. Homens como o senhor, que ainda tem a coragem de falar a verdade na cara do poder, é justamente do que o Brasil precisa agora. É o que faz tanta falta quando a gente vê uma nova geração aí de juristas, jornalistas, passando pano, porque eles querem ficar perto dos ministros para serem recebidos como advogados a fim de defender os seus clientes, ou então como jornalistas, ganhar os seus furos jornalísticos, ter acesso a fontes privilegiadas. É uma pena que tenha sido a sua última palestra, mas o senhor não poderia ter encerrado melhor a sua brilhante carreira e de outra forma que não fosse defendendo a Constituição uma última vez, diante daqueles que silenciam a Constituição todos os dias. E nós ficamos tristes, porque nós sabemos que no lugar da sua fala ficará um silêncio. Um silêncio que grita e que clama por novos líderes que defendam a justiça e tenham a sua coragem. Tá aí então, né? O professor humilhou, né? Humilhou, meus queridos. Botou pra quebrar, né? O que nós estamos vendo e vivendo ultimamente é isso. São pessoas deixando bem claro. Alexandre de Moraes, Supremo, estão violando os direitos humanos, estão violando o Estado democrático de direito, o devido acesso ao processo. Tudo isso, minha gente. Esses caras estão fazendo o que eles acham que podem fazer. Eles estão vivendo e se comportando como reis. E não são. Um dia a gente vai olhar para esse Brasil e vai respirar em paz. A gente poderá ter outros problemas, obviamente. Políticas, ela é sempre problemática, né? O Brasil é um país, eu estava... enquanto, né, fazendo o programa aqui, meditando, né,
Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo, com riquezas, o tamanho, né? A população. Aqui tudo que você planta dá. Tudo que você planta dá. Se a gente quiséssemos, né? Nós teríamos independência militar, dinheiro, financeira. Com esse, teríamos um exército preparado, para declarar guerra, para proteger as fronteiras. Teríamos combatido o tráfico de drogas. Teríamos acabado com favela, com tudo. Não estou falando de cidadão, não. Estou falando de ir lá e dar uma vida digna para todo mundo. Entende? Essa turma aí, ó, essas facções, no Brasil, acho que são mais de 54 que atuam, claro. As mais fortes, PCC, Comando Vermelho. Você vê um presidente que não quer lutar. Lembra quando o Lula decretou GLO no Rio de Janeiro? Em portos e aeroportos, ele disse que não queria ver o povo, o exército brigando com bandido na favela, mas que no porto e no aeroporto poderia. Tá tendo GLO no porto e no aeroporto? Tá. Ah, então a gente não vai nem para aquele porto e nem para aquele aeroporto. Nem para aquele... Não vamos para nenhum dos portos e aeroportos. Agora, na favela é ao contrário. Os homens sobem a favela, meu filho, armados até o dente, invadem barracos, esconderijo, prende droga, prende tudo, mata também, né? Briga, né, com bandido, conforme o Lula disse. Não quero ver o exército brigando com bandido. Briga com bandido também. Mas, meus queridos, se o país quisesse, nós seríamos a maior potência do mundo. Com a riqueza que nós temos, com o território que nós temos, com as terras que nós temos, planta tudo dá. Nós somos um continente. Nós temos grandes desafios, fronteiras, mas também temos homens frouxos, temos mulheres frouxas, temos homens da bunda mole, ou seja, né, falando bonitinho, temos homens dos glúteos flácidos, temos pra caramba. Temos corrupção demais, desvalorização demais, dívida demais, entre outras coisas. Reação de Lula a Donald Trump reacende, então risca a sanção internacional. Valeu, quero falar disso aqui agora. Lula negociou visita à favela do Moinho com uma organização associada ao PCC. Olha lá, a Janja e o Lula, né? Ai, me deram a oportunidade, né? Está tudo certo, a gente pode entrar na favela? Então vamos embora. O Ministério Público de São Paulo afirmou que a comunidade se encontra sob o controle do grupo criminoso. O acesso costuma ser restrito aos moradores. Mas para entrar lá, olha o que eu estava falando, hein? O presidente da República precisa negociar, ter diálogos cabulosos, conforme o Gil Diniz, deputado de São Paulo, está destacando a reportagem do Metrópolis. É inacreditável, né? Eu não vou ler a matéria toda, mas eu vou trazer aqui o repórter lá do Metrópolis para você que acompanha o Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. O governo Lula negociou uma agenda presidencial com a ONG da irmã de um chefe do PCC. Márcio Macedo é ministro da Secretaria-Geral da Presidência e despacha dentro do Palácio do Planalto. No dia 25 de junho, ele participou de reuniões com a Associação da Comunidade do Moinho, que fica na favela de mesmo nome, na região central de São Paulo. A entidade se apresenta como representante dos moradores da favela do Moinho, mas tem ligações diretas com o crime organizado. A presidente da associação, Alessandra Moja Cunha, é irmã do traficante Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, ex-chefe do tráfico no local, preso no ano passado. Ela própria foi condenada e presa por participação no homicídio. O endereço registrado da associação é o mesmo onde a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas, 5 tijolos de cocaína, centenas de porções de crack e de maconha. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, o local servia como uma base de armazenamento de entorpecentes para o PCC. Ainda assim, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, visitaram a favela do Moinho na semana passada. Posaram para fotos com representantes da associação e anunciaram um acordo
para realocar as cerca de 900 famílias que vivem ali. Pelo acerto, cada família poderá receber até R$250 mil para comprar um imóvel fora da comunidade. O governo federal vai bancar a maior parte do valor, o governo de São Paulo, o restante. A região é considerada de acesso restrito e controlada pelo PCC. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, a família Moja se aproveitou da ausência do Estado para transformar o moinho numa base de distribuição de drogas. As reuniões entre o governo federal e a associação começaram em novembro de 2024. Representantes de ao menos 4 ministérios participaram dos encontros. Em um deles, em maio deste ano, a própria presidente da ONG divulgou um vídeo ao lado dos membros do governo. Estamos aqui no moinho com os ministros, ministra Kelly e a ministra da Habitação. Procurado, Márcio Macedo disse, por meio da assessoria, que a reunião teve como único objetivo apresentar a solução habitacional para os moradores. Já a Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, disse que a associação foi representada na visita de Lula pela senhora Flávia Maria da Silva, pessoa de trajetória reconhecida e idônea. A SECOM disse ainda que a segurança de Lula e Janja foi conduzida de forma rigorosa pelos órgãos competentes. Pronto, meus queridos. Quer mais? Aqui, ó, diálogos cabulosos. Ministro negou a agenda de Lula com ONG que guardava crack do PCC, meus queridos. É fácil não, tá bom, Brasil? Brasil, eu vou te falar, viu? Lembra que eu tava te falando? O Lula, né, naquele pronunciamento dele, naquela época, né, dizendo que não queria as Forças Armadas brigando, tá bem? Brigando com os bandidos, não. Na favela do Moinho não é rico contra pobre, é PCC contra pobre, Lula. É a crítica aí do Metrópolis. O governo estadual quer eliminar essa última ferida da minissérie no centro da capital, cujos moderadores são explorados pela facção criminosa que serve como entrepostos da droga vendida na Cracolândia. Planeja transformar a favela em parque. Até agora, 415 famílias, de um total de 900, foram transferidas para apartamentos adquiridos a preços fortemente subsidiados. O terreno da favela já estaria livre, não fosse a facção criminosa criar uma resistência popular à ação do governo estadual, que queria demolir as casas já vazias para evitar que voltassem a ser ocupadas. Resistência popular é picaretagem manjada, mas o governo estadual caiu no logro, partiu para o enfrentamento a La Guilherme Derrite, exatamente como a bandidagem queria. O resultado era previsível. A imprensa foi para cima com aquela indignação militante que caracteriza o governo federal, dono do terreno, encontrou motivos para frear tudo. Até então, Brasília assistia o impotente a Tarcísio de Freitas, eventual oponente de Lula. Ele já falou que não vai, tá bem? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? O fim da favela só iria adiante se o governo federal, sempre tão cioso dos direitos humanos, não houvesse mais intervenção policial violenta. Um acordo verbal foi feito para dividir os louros da iniciativa alheia. O governo federal anunciou que também financiaria os apartamentos destinados aos antigos moderadores da favela. Uma proporção bem maior do que o governo estadual. Na conversa, Brasília deu sinais de que entendeu a necessidade de continuar as demolições para ir liberando o terreno do futuro parque, e tudo bem, lá veio Lula e então visitar a favela para faturar em cima da obra de Tarcísio. Só que no dia seguinte à visita, o Ministério da Gestão e Inovação, comandado por La Passionaria Esther Duick, publicou uma portaria condicionando a cessão da área
a manutenção das casas já desocupadas, porque a demolição poderia comprometer a estrutura das construções vizinhas. Além disso, o governo federal exigiu um cronograma do plano de execução do parque, mesmo sabendo que é impossível fazer estudos de solo e topografia do terreno sem a demolição de todas as casas. Tudo resolvido, nada combinado, e os militantes estão adorando tantos cuidados do governo federal. O tal Léo Moinho, um dos líderes do PCC, aluga pelo menos 40 casas na favela. Há quem atinge que ele seja o dono do dobro disso. Outro cidadão exemplar, um certo Kanashiro, tem 9 casas até recentemente e um bar ainda funcionando em uma delas. Quando Lula esteve na favela, Alessandra Moja, irmã de Léo Moinho, estava no parque ao lado do presidente da República, assim como a sua filha Yasmin. São lideranças comunitárias e sabe como é. As companheiras estão na foto ilustre que ilustra a coluna. Yasmin, de camiseta branca e casaco preto. Alessandra, de camiseta cinza com estampa, tá ali. E também punhos erguidos, porque a luta continua. Meus queridos, o PCC é um trabalho gigantesco. E principalmente quando há, não é, a flexibilização, ok? Quando há a intenção de não se fazer nada. Quando há a intenção de não se fazer nada. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu o direito a Débora Rodrigues, a Débora do Batom, como ficou conhecida, a receber auxílio religioso, auxílio espiritual. Vamos à reportagem aqui do portal Metrópolis para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver. Preste atenção aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda-feira que Débora Rodrigues, conhecida como a mulher que escreveu "Perdeu o mané com um batom na estátua em frente à corte nos atos de 8 de janeiro", receba um auxílio espiritual em sua casa. Moraes também determinou que a defesa de Débora indique previamente as datas e horários, assim como os nomes dos pastores que prestarão essa assistência religiosa em seu domicílio. Segundo a defesa, o pedido para um auxílio espiritual se deve a um mal-estar contínuo e uma condição de vulnerabilidade espiritual e emocional. O pedido afirma que ela é um membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que desempenhou funções relevantes na comunidade religiosa e necessita de apoio pastoral contínuo. Ela foi condenada pelo Supremo em abril deste ano a 14 anos de prisão. A primeira turma, colegiado que julgou o seu caso, também rejeitou recursos da defesa de Débora em junho, mantendo a pena. Em março, antes mesmo de o julgamento ter sido finalizado, Moraes permitiu que Débora passasse para prisão domiciliar, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição do uso de redes sociais e proibição de visitas, com exceção daquelas autorizadas pelo STF. E agora ela vai poder receber aí os irmãos, né? Os irmãos da igreja aí, né? Então tá aí então, meus queridos, uma atitude do ministro Alexandre de Moraes aí. Tomara que traga um alento, né? Traga um pouco de paz aí a Débora Rodrigues, ok? Tomara que traga, né? Um pouco de carinho, de força espiritual aí a Débora Rodrigues, beleza? Um abraço todo especial para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, conectados, ligados aqui no nosso programa, como sempre, destacando para você as principais informações ao vivo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Nem falei de Pix hoje, né? Não é porque eu não preciso, não, eu preciso. Tá bem? Eu preciso, é porque eu esqueci mesmo. Chegou até aqui, comenta Pix para o Gordinho. Eu vou responder todo mundo que comentar, porque daí vai ser um recado para mim, sabendo que você chegou até esse ponto. 1 hora, 9 minutos de vídeo. Ei, Dona Maria, para um pouquinho aí de lavar a louça. Seu João, para de limpar o quintal e vem cá escrever Pix para o Gordinho. Ou fazendo uma contribuição também para o Gordinho. Mas escreve Pix para o Gordinho que eu vou saber que você chegou até aqui. Tá bem? Grande abraço para todo mundo. É o que eu tinha para hoje. Em resumo, para quem ainda está aqui, eu sei que poucas pessoas chegam ao final do vídeo. Alexandre de Moraes vai ser sancionado, está sendo processado nos Estados Unidos. Lula
vai ter que tomar uma decisão, se vai ficar do lado e morrer junto, ou se vai ficar, não contra, né, mas de isolar o ministro e morrer junto, e morrer afogado também, porque o fim do Lula todos nós sabemos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, valeu! Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.